Amado Deus, te louvamos, ó Pai, mais uma vez. Queremos, ó Deus, aprender a Tua palavra e ela fique arraigada, ó Deus, não só na nossa mente, mas isso possa transformar o nosso dia a dia. Usa o Teu servo nesta manhã, ó Pai, e que os nossos corações possam estar desprendidos, ó Pai, moldáveis, para que isso possa acontecer, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 73. Eu quero ler esse salmo inteiro com os irmãos, que é o texto que é tido como base dessa nossa primeira aula, dessa revista nova. Salmo de número 73. Esse trimestre nós vamos estudar ensinos para uma vida abençoada. E eu estava olhando a revista, muita coisa boa para a gente pensar aqui, é muito bom. Uma revista bem devocional, bem prática, simples. Então dá para a gente aprender muita coisa, vai ser muito bom para nós aqui nesse trimestre. Eu faço questão de ler o Salmo 73, até porque a versão que eu tenho aqui, a NVI, é uma versão um pouco mais simplificada do que a própria versão escolhida na revista. A da revista tem algumas palavras que já caíram até em desuso na língua portuguesa. Essa aqui é mais simples na NVI, então dá para você entender bem, captar bem o que Asaf está escrevendo. Até hoje não se sabe ao certo se quem escreveu esse Salmo 73 foi o próprio Asaf ou alguém da família dele. Mas é bem interessante quando você olha esse ponto de vista que a gente vai ver aqui. Salmo 73 diz assim, ó: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim mesmo, até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair em ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como um insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. Amém. Meus irmãos, você está diante do mal de Asaf. E no mundo de hoje a gente tem mais gente sofrendo do mal de Asaf do que do mal de Alzheimer. O mal de Alzheimer é por causa do alemão Alois Alzheimer. O mal de Asaf é por causa desse levita complicadinho aqui, cheio de crise. No mal de Alzheimer você esquece um pouco, fica prisioneiro do próprio corpo. No de Asaf, a alma esquece e também fica prisioneira do corpo. Asaf é o indivíduo que dá uma olhada na janela da vida e fica espectador do sucesso dos outros. E toda vez que isso acontece, você se derrama em inveja, em crise. O que eu gosto nesse salmo é a coragem de Asaf de colocar num salmo aquilo que a gente só faz às escondidas.
quer invejar o sucesso dos outros, não é? Asaf volta num salmo. Ele tem coragem de dizer: eu fiquei com inveja. Eu achei que não valia a pena. O que esse salmo faz com nós, irmãos, é extraordinário, porque ele quebra aquela nossa síndrome que muita gente tem na igreja, de fazer vistas grossas ao que acontece no seu interior. Então ele fala: não, está tudo em paz, aleluia, amém, eu sou crente. Asaf está dizendo o seguinte: gente, a nossa vida vai ter dia que a gente vai passar por dúvidas cruéis a respeito de Deus e da vida. Vai ter dia que você vai levantar à beira do ateísmo. Eu costumo dizer que eu tinha tudo para ser ateu. Passa pela nossa mente as dúvidas mais cruéis. Vai ter dia que você vai olhar para o vizinho e falar: mas esse cara, misericórdia, nunca pisou na igreja, e a vida dele parece melhor do que a minha. Se você nunca passou por isso, então eu preciso ter umas aulas com você de crente, porque eu não sou. Isso aqui, é para quem é humano. É para quem está andando no chão da vida. É para quem sabe que andar é o risco de caminhar e você pode cair a qualquer momento. Eu louvo a Deus dele colocar assim, quase tropecei. Sabe o que significa isso aqui? A fé cristã é andar nessa linha bem tênue entre a vitória e a crise, entre a glória e a depressão, entre o domingo e a sexta-feira. Andar na fé cristã é ter certeza de que qualquer dia, a qualquer momento, nós podemos fracassar. É por isso que ele colocou num salmo, porque o salmo significa que mesmo que as piores dores da vida sejam colocadas às claras, o melhor lugar que existe para colocar é aos pés de Deus, porque aos pés de Deus elas viram salmo. Ou seja, transforme suas crises em salmos para Deus. Amém? O tema da nossa aula é interessante porque foca nisso aqui, um bom futuro para você. Ninguém vai conseguir ter um bom futuro se não passar por isso aqui, por essa experiência de enxergar-se no mundo, ver quem você é. É interessante hoje, por exemplo, amanhã de Páscoa. De tudo que eu já li sobre Páscoa, o melhor que achei foi essa semana, quando alguém colocou, um cara que nem cristão secular total, um humorista, botou uma charge num jornal. Jesus na mesa com os 12 apóstolos, vem um garçom e diz: e aí, senhor, cada um paga a sua ou o senhor vai pagar tudo? E ele disse: eu pago a conta toda. Isso é Páscoa. Jesus pagou a conta toda, pagou tudo. É por isso que nós estamos aqui hoje. O que Asaf faz é tão interessante. Ele é um indivíduo que é cantor, é um dos levitas, é músico do templo, escolhido por Davi. É um homem que tinha tudo para simplesmente tocar a vida, vivia para isso. Ele vivia no seu ministério, vivia a sua vida. Ele era levita numa época em que ser levita não era só cantar no culto. Ser levita era viver isso. Você vivia isso. Você não apenas cantava, você limpava o templo, tirava os utensílios, ajudava no processo todo. Não era só um cantar em culto, era um viver num culto na vida. Então, em outras palavras, ele era um indivíduo que provavelmente não teria tempo para olhar para a vida dos outros, mas teve. E quando começou a olhar logo pela via do sucesso. É aquele olhar meio perigoso. O pastor Silas colocou nessa revista alguns pontos que eu quero só pegar com vocês aqui. O primeiro ponto, ele colocou assim, uma pergunta que é muito séria. O que pode ameaçar o nosso futuro? A gente, quando olha para o mundo de hoje, para as conjunturas políticas, a gente acha que o que pode ameaçar o nosso futuro é a dona Dilma. Só que para quem é cristão, deixo bem claro para você, de uma vez por todas, que se você acredita na soberania de Deus, você sabe que pode acontecer o que acontecer no país, o controle está nas mãos de Deus. É Ele quem faz, é Ele quem tira, é Ele quem coloca, é ou não é? Agora olha que interessante, o que pode ameaçar o nosso futuro? Nesse caso de Asaf, ele deixa bem claro, praticamente, que o que pode ameaçar o nosso futuro é ele mesmo. A própria pessoa, o homem. É interessante isso. Olha que o pastor Silas, que é o escritor da revista, colocou algumas coisas que eu achei bem interessante. Primeiro, o que pode ameaçar o nosso futuro? Ele colocou primeiro murmuração. E murmuração, eu já falei disso aqui, mas eu vou repetir. Murmuração, no original hebraico, sabe o que significa? Uma espécie de memória teimosa. É quando você insiste em trazer à tona aquelas coisas que já eram para ter passado, para ter deixado uma lição, mas você insiste em ficar trazendo à tona. É como se você arrancasse a casca da ferida de modo que ela nunca sare. Murmuração, uma memória enjoada. O povo de Israel é um povo marcado na Bíblia por essa palavra. É estranho isso. É um povo que viu milagres de Deus, é um povo que viu prosperidade de Deus. Imagina só por um momento, se você faz parte de um povo que passa pelo meio de um mar,
que vê as pragas invadirem o Egito, que você vê uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo de noite, que ao mesmo tempo, enquanto dá direção, também dá uma espécie de refrigério de noite, e de dia, e dá um calor de noite no deserto, ou seja, um ar-condicionado que Deus enviou para lá. É um povo que vê todo momento, caminha 40 anos, não acaba a sandália, tem comida, ou seja, milagre é o que mais tem. O povo sabe que o que separa o povo de Deus é uma cortina atrás do santuário. E mesmo assim, esse povo o que mais vai fazer é murmurar. Por incrível que pareça, a gente ainda vê essa palavra murmuração no meio dos crentes de hoje. É que como palavra ela tem sumido, mas ela ainda existe enquanto realidade de vida. Ainda tem gente que passa o tempo todo reclamando de tudo, de todos. Ainda tem gente que passa a vida inteira se lamuriando porque outros conseguiram coisas que ele não conseguiu. Chega no final da vida com uma agenda lotada de nomes para se vingar. É gente que sofre de reumatismo do espírito. Velhinhos enjoados, tossindo angústias. Murmuração pode ameaçar não só o seu futuro, como o seu presente. Porque ela mina a sua capacidade de viver. É tão sério isso. Nós vivemos um tempo hoje de pessoas que estão cada vez mais amargas, amarguradas. Gente triste, irmão de filho pródigo. Está na casa, mas não faz festa, não se alegra com a festa dos outros. Como é cheio de gente que faz isso. Quando isso acontece, a gente fica num senso de vida tão difícil. Ele colocou no texto aqui, quer ver uma coisa que é interessante? O povo de Israel, por exemplo, quando esteve no deserto, após ter sido liberto do cativeiro egípcio, por diversas vezes murmurou contra o Senhor. Como resultado, toda aquela primeira geração pereceu no deserto, à exceção de Josué e Calebe. O que a murmuração trouxe para aquele povo todo de Israel? Túmulo, morte. Isso, tanto morte física, quanto morte das ideias. Porque de tanto murmurar, você não consegue projetar nada. Você já viu gente que vive num estado de amargura de 24 horas? Você chega para a pessoa e fala, projeta alguma coisa, sonhe, mas a pessoa não consegue, porque vive focada só no âmbito do desespero da vida, reclamando de tudo e de todos, projetando só miséria, só angústia. Eu gosto porque Asaf é um indivíduo que é salmista, é cantor, mas mesmo assim ele consegue jogar para fora, no cântico, que é o salmo, uma murmuração. Ainda tem gente que só consegue fazer o cântico se ele for um samba triste, uma música enjoada, que ninguém gosta de cantar. Pergunta de Deus para nós aqui essa manhã. Que tipo de melodia move a tua música hoje aqui? Quando você canta aqui hoje, o que que Deus escuta? Uma música fúnebre, canto de enterrar defunto, ou uma música de alegria, canto de Páscoa? Hoje é ressurreição. Jesus ressurgiu, venceu a morte, fechou a porta da última solidão e nós temos liberdade e futuro garantido. Nosso futuro é garantido porque Jesus venceu a morte. Amém? Segunda coisa que ele coloca que pode ameaçar o nosso futuro é o desânimo. E desânimo é um negócio tão enjoado, irmão. Pouca coisa na vida é mais irritante do que alguém desanimado. Desânimo é aquele tipo de gente. Quer ver? Quando você estiver assistindo um show, dá uma olhada. Tem um monte de gente pulando, aquela coisa, aquela festa, tem só um parado assim no canto, sem graça. Não dá nem para entender por que o indivíduo foi no show, né? O desânimo é uma coisa, você pegar a partícula é como se você estivesse destruindo todo o ânimo. É abrir mão da vontade de ser. E sabe de onde vem a palavra ânimo? Vem de ânima no latim, alma. O desanimado é alguém que não tem alma. Perdeu a capacidade de vibrar. Ele não tem intensidade. Nenhuma alegria afeta ele. Ele não consegue ser atingido pelo som das palmas. Toda música deixa ele complicado. É um indivíduo que faz questão de ficar à margem, nas trevas, na sombra. Ele não gosta de nada que suscite alegria. Detesta a criança, não gosta de casamento. É alguém que vive a vida inteira porque tem uma desculpa na ponta da língua. O que você tem? Eu tenho depressão. Depressão já é uma doença que você não tem. Não é mais uma doença que tem em você, é uma doença que você a tem. Você sabia que tem muita gente que não tem depressão, usa ela como desculpa ontológica, desculpa do ser? Ele fala assim, esse negócio de ficar sozinho em casa, não quero estar com ninguém. Aí você fala, senhor irmão, não que eu estou em depressão. Vamos ali orar para o Senhor tirar essa depressão? Não, eu prefiro ficar com ela, porque pelo menos com ela eu tenho desculpa para não ir na sua festa, para não gostar de você, para não te dar a paz do Senhor e nem vir na ceia. Eu tenho depressão. É você que tem ou ela tem você? Vocês já viram isso? Tem muita gente que vive chafurdando no lano do desânimo. Sabe por quê? Porque esse desânimo, ele esconde uma preguiça existencial. De gente que não quer fazer nada, não faz diferença,
tem medo de viver, medo de ousar, medo de atingir, medo de fazer. Então ele coloca desculpas na vida para não se assumir. Isso aqui, do ponto de vista da fé cristã, não cola. Porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. E o Espírito que se move nele é dinâmico. A Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sabe o que é poder no grego ali? Dínamo, de onde vem o dínamo do automóvel, aquilo que dá o motor de arranque. Ele está dizendo: se você está em Cristo e o Espírito desceu sobre você, a última coisa que você vai ficar fazendo é parado na vida. Você tem um dínamo, um arranque na alma. Onde o Espírito está, você avança. Olha que coisa interessante. Terceira coisa, apostasia. Olha o que ele escreveu aqui, ó. Asaf, tomado pela inveja, aproximou-se perigosamente da apostasia. Olha o que ele disse: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregassem os meus passos. Apostasia é deixar a fé de lado, abrir mão da graça. Ou seja, Asaf está dizendo que por causa da inveja, por causa de olhar, é o foco, tem a ver com olhar, porque ele ficou olhando para as outras pessoas, ficou olhando para o que estava acontecendo com a vida do ímpio, ficou olhando para o aparente sucesso de alguém sem Deus. Isso desenvolveu nele um afastamento de Deus. Isso aqui é muito sério. Quando você olha para as coisas, para a riqueza, para o sucesso das pessoas, a tendência é que essas coisas brilhem tanto que tirem os seus olhos do único que brilha de verdade, que é Deus. É por isso que Jó conseguiu perder tudo e permanecer de pé, porque em nenhum momento Jó perdeu Deus do foco. Os olhos dele não estavam nas coisas, não estavam no diabo. Se você tirar o diabo do primeiro capítulo do livro de Jó, você não fica sabendo que foi o diabo que tentou Jó, porque não aparece mais, ele não fala no diabo, porque para Jó a agenda da vida dele é de Deus. Deus deu, Deus tomou. Deus está o tempo todo no foco da visão de Jó. Se você tirar os olhos de Deus, vai olhar para as coisas. E quando olha para as coisas, se perde. Se tirar o foco dos olhos de Deus, sabe o que você vai entender? Que à medida que o tempo vai passando, você vai perdendo a capacidade de enxergar a glória de Deus. Vai ficando estranha, embaçada a visão. Nosso maior chamado aqui para não perder de vista o nosso futuro é olhar para Deus, porque Deus já está lá no nosso futuro. Ele já mora lá, Ele já está no amanhã. Não há um tempo onde Deus não esteja. Amém? Sabe o que é interessante? Desse ponto de vista aqui, é muito interessante isso aqui. Asaf é um indivíduo que está mostrando para mim e para você que é possível cantar um salmo, estar na igreja, mas os nossos olhos não estarem focados em Deus. Isso é um tema recorrente da Bíblia. Jesus vai citar Isaías dizendo: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Ou seja, é possível você estar na igreja, você ser um salmista, cantar no grupo, fazer diferença, estar no ministério, ser pastor, mas não estar envolvido com Deus. Está olhando para as outras coisas, criando mecanismos para encher-se de bens, mas não do bem maior que é Deus. Vale a pena? Vale a pena encher a vida de um monte de coisa, mas não ter a vida de Deus na alma? Vale a pena você se encher de uma série de propostas, de projetos, de conquistas, se tudo isso depois não tem base de vida? Olha o que ele vai dizer: quase tropecei. Isso aqui, irmãos, é uma das imagens mais bonitas da graça no Antigo Testamento. Esse quase tropecei, quase escorreguei, é porque a graça ainda me sustentou. Apesar dos meus erros, dos meus pecados, da minha crise, do meu olhar tortuoso, a graça de Deus ainda é a minha base e ainda me faz permanecer de pé. Bambiei, mas não caí, porque a graça permanece em mim e por isso eu posso cantar um salmo para Deus. Ou seja, o que ameaça o nosso futuro é perder de vista a graça de Deus. Quando a gente perde de vista a graça de Deus, perde o foco da fé, tudo fica embaçado, complicado, distante, porque você não tem mais como definição a graça de Deus, que é a base para ser e viver. Amém? Deu para entender? Segunda coisa que ele colocou aí, ó, na revista: o temor a Deus e a certeza de um bom futuro. Temer a Deus é um negócio muito sério. Eu falei disso aqui quarta-feira. E ele colocou aí: o que significa temer ao Senhor? E temer ao Senhor não significa medo de Deus. É uma espécie de medo, mas sem o elemento do terror. Não assusta mais. Eu estava lendo um escritor esses dias que ele disse algo que eu achei fantástico. Olha o que ele disse: quando você está na igreja, até as perguntas que o mundo tem, também você tem. São as mesmas perguntas. Tem uma sutil diferença. Mesmo estando na fé cristã, estando em Cristo, você pergunta por que um avião cai com tantas pessoas. Você pergunta por que uma criança nasce com deficiências mortais. Você pergunta por que um acidente miserável matou a pessoa que você mais ama. Você pergunta do mesmo jeito.
Do mesmo jeito que o não crente pergunta, você pergunta. A única diferença é que por causa da graça e por causa de Cristo, essas perguntas para você perdem o poder de te assustar, porque você sabe que há uma esperança do final, há um futuro, há um Deus. Tremendo isso. As perguntas são as mesmas, mas elas perdem o poder de assustar. Existe paz na alma. É ou não é? Paz no coração. Sabe o que é temor a Deus? Eu queria que você, se você puder anotar, coloca aí. É santa reverência. E reverência é uma coisa que tem sumido das nossas igrejas. Santa reverência é aquele respeito absoluto pela presença que se manifesta aqui. Ó. É saber de uma coisa, Deus só se manifesta onde sua presença é desejada, respeitada. É saber que Deus está aqui porque Ele é Pai e porque Ele é soberano sobre tudo. Eu fico imaginando o que aconteceria numa igreja se nós entrássemos aqui, todo mundo com aquele senso genuíno de que Deus está aqui. Seria o culto mais extraordinário de todos os tempos. Porque quem entrasse aqui com a consciência real de que Deus está aqui, ele não ia se preocupar com o celular, ele não ia se preocupar em ficar passando criança do colo para o outro, ele não ia se preocupar em ficar conversando com o irmão, conversas triviais que podem esperar o final do culto, ele não ia preocupar em ir para o banheiro 500 vezes e rodeado de irmão, porque se tem um lugar que tem comunhão na igreja é banheiro, nunca vai sozinho. Haveria na igreja um senso profundo de respeito pelo Deus que se move na casa. Acima de qualquer coisa, respeito, sabe por quê? Por uma certeza, o dono desta obra é Deus. Já parou para pensar nisso? Ele é o dono de tudo isso aqui. Por que a gente ainda faz culto? Por que a gente tem escola dominical? Por que a gente vai cear hoje à noite? Porque a gente tem uma certeza, Deus ainda é o dono desta casa e ainda nos recebe. Sabe o que é o temor a Deus? É uma coisa que te deixa feliz, é interessante isso. Temor a Deus é a única espécie, entre aspas, de medo que não te afasta, mas que te chama para perto. Quando você olha no Antigo Testamento, quer ver uma coisa tremenda? Toda vez que você vê a expressão, assim diz o Senhor, que é uma expressão que está na Bíblia inteira, 366 vezes, é uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto. Você vai no Antigo Testamento, toda vez que aparece essa expressão, assim diz o Senhor, ela vem acompanhada de medo. É pânico às vezes, sentimento de que vai morrer. Por quê? Porque até esse momento eles não conhecem pessoalmente o Senhor. Tudo que eles conhecem sobre o Senhor é relâmpago, trovão, tempestade, abrir mar, é tudo que é gigantesco, que é gritante, que apavora. Então quando dizem assim diz o Senhor, eles assustam. No Novo Testamento muda isso. Toda vez que aparece assim diz o Senhor, é festa, celebração, júbilo. Por quê? Porque eles agora conhecem o Senhor do dia, eles sabem o que pode esperar. Assim diz o Senhor, e Ele vem como Cristo, aquele que vem na cruz, aquele que pega a criança no colo, aquele que prega, aquele que multiplica pães. Ou seja, o Senhor do dia é bom e vale a pena esperar. O temor para Deus é uma coisa que alegra o coração. Quanto mais você disser, fulano é temente a Deus, mais feliz ele tem que ser. Porque ele sabe que teme a Deus, não porque Deus vai chegar de algum canto e esmagá-lo, destruí-lo. Não é porque é um Deus que fica cercando o indivíduo por lado de tudo quanto é tipo de paranoia. Não é um Deus juiz fulminando a todo momento. Não é um Deus sequestrador, destruindo sua família, impondo sobre você um chamado que não é um chamado, é quase uma escravidão. Esse Deus aqui, ó, que você teme, é um Deus que quanto mais perto dele, mais realizado e pleno você se sente. Quanto mais próximo dele, mais seguro você está. Mais do que isso, quanto mais para dentro dele você entrar, mais para frente você vai. Quanto mais você descer, mais sobe. Quanto mais você perder, mais ganha. Quanto mais você entender que as suas lógicas não funcionam, mais a glória de Deus se manifesta sobre você. Temor a Deus é deixar a vida ser guiada por Ele. Viver para Deus. Deu para entender? Ele colocou 3 coisas aqui. Primeiro, o que significa o temor ao Senhor, eu falei. 2, o significado de ser no temor do Senhor. E ele fala, ser é mais do que ter ou estar. É interessante isso. Asaf vai dizer isso no Salmo. E você quer ver uma coisa que eu acho interessante? Muita gente hoje tem a mania de achar que estar na igreja, estar no movimento crente, falar como crente, desenvolver como crente, ou usando a expressão do pastor Carlos aqui, a lei de crente, que tudo é proibido, é lei mesmo, né?
Esse tipo de gente acha que esse movimento, estar assim, essa configuração, garante o temor ao Senhor. Fulano é temente a Deus. Por quê? Porque faz isso, faz aquilo outro, é certinho, ajeitadinho, né? Fulano está no temor do Senhor. Eu lembro da minha mãe, uma vez a gente lá na rua de casa, desce uma mulher na rua, toda ajeitadinha, até com um coquezinho de crente da Assembleia, lembra aquele coquezinho? Aí desceu e minha mãe falou, olha lá, que bonitinha, só falta aceitar Jesus. Falei, mãe, falta tudo então. Jesus não é a cereja do bolo, só para dar um. Se faltou Jesus, faltou tudo. O que adianta ter todo um movimento, o jeito de crente, estilo de crente, perfume de crente, língua de crente, se Cristo não está lá? De que adianta você falar 1 milhão de línguas estranhas, se pelo mesmo Espírito você não dominar a língua terrível que já tem? Até porque, às vezes, dentro do estranho vem os esquisitos, né? Como é bom quando a gente entende que o temor a Deus não é aquilo que deixa a gente estranho entre estranhos, mas é aquilo que nos faz simples. O temor a Deus faz você ser reconhecido na rua como um homem e mulher de Deus, não pela roupa que veste, mas pelo brilho dos olhos, pelo jeito como toca o aflito, pelo jeito como tem gentileza na alma. O que acontece hoje é muito diferente. É comum você ver o indivíduo, vai lá, ele ultrapassa o farol vermelho, bate na traseira do outro, desce xingando, aí vê o adesivo. Catedral da Família. Aí diz, pai, senhor, irmão. Acontece muito, né? A gente desenvolve um jeito de estar, mas não de ser. Qual que é o chamado de Deus para nós aqui essa manhã? Se a gente quer ter um bom futuro, se a gente quer ter uma construção de fé real, verdadeira, digna, não basta estar, tem que ser. O nosso Deus aqui não é um Deus que vem só envolver a gente numa maquiagem gospel. É um Deus que chama a gente para uma cirurgia de caráter. E a gente não apenas fica, a gente é crente de verdade. Deu para entender? E ser e estar. Aliás, nós vivemos num mundo onde é muito mais importante o fingir ser do que o ser. A gente vive num tempo assim, de gente que finge muito. Você vai ver, por exemplo, você chega fora aí, nas grandes repartições, nos lugares onde você vai, no shopping, por exemplo, você vê muita gente que tem uma postura, um jeito, você fala, fulano é rico. Não é. Jeito de ser. Se você chegar na casa de alguém com um chinelo havaiana, com uma camada de barro, você é recebido de um jeito, né? Se chegar com um sapatão top, já é recebido de outro. Nós vivemos numa geração que instiga isso a todo momento. Vivemos numa própria sociedade que vai fazer de tudo para o teatro existencial ser melhor do que a verdade que você expõe. Tanto é que até hoje ainda funciona em muitos lugares. Quando você chega na igreja, você tem que chegar impondo, mostrando todo um movimento, senão não funciona. Senão o povo olha assim e fala, não é lá esse pregador todo, não. Tem que chegar bombando, nem que você não diga nada, mas tem que fazer todo um movimento. Ou seja, você não tem nada de substantivo, mas tem um monte de adjetivo. Coloca um monte de qualidade, mas não tem substância. Coloca muito aparato, mas não tem vida. Enfeite, mas não tem luz. Tem manchete, mas não tem notícia. Você tem rótulo, mas não tem conteúdo. O temor de Deus é o contrário. Te dá muito conteúdo. Você não tem marketing, não tem mídia, não tem manchete, nem tem aplauso. Mas tem uma presença constante que te preenche de significado. E tudo o que você faz reverbera na glória, porque a sua vida se transformou numa vida de conteúdo para com Deus. É ter essência, conteúdo verdadeiro, saber quem é. Isso aqui é difícil demais, irmão. Isso é um processo de uma vida. Não dá para construir isso no estalar dos dedos. Leva tempo. Vai todo um trabalho de um Deus que nos conhece por inteiro. Não dá para fugir de Deus. Eu preguei num domingo à noite aqui sobre o Salmo 139. O quanto é difícil você estar perto de um Deus que te conhece nas essências mais íntimas e ocultas da vida. E mesmo assim Ele não te destrói. Ele te reconstrói todo dia. Esse é o fato mais tremendo da fé cristã. Nós estamos aqui porque somos num processo de parceria entre o Deus que nos reconstrói e as nossas próprias deficiências, todo dia sendo encontrados em Deus. O nome disso? Temor a Deus. Terceira coisa que ele colocou aqui, desviar-se do mal, ter um caráter íntegro e perseverar na comunhão. Aliás, deixa eu falar uma coisa aqui. Se tem uma coisa que é fantástica da fé cristã, é que todas essas dimensões, apesar de elas serem trabalhadas no íntimo de cada um, na individualidade, ela atinge a comunhão da igreja. Igreja não existe igreja se ela não tiver comunhão. Daí que é um desafio imenso hoje que nós vivemos numa sociedade com a cultura do individualismo. É meu e acabou, não penso mais em você. É um indivíduo que vai passar na porta e não quer saber se tem alguém do lado, ele sai atropelando. Eu estou passando e você é obrigado a achar que eu vou passar. A comunhão da fé cristã quebra tudo isso.
Na fé cristã, eu nunca estou em primeiro lugar, é sempre o outro, o próximo, o irmão. E nessa comunhão, sabe o que acontece? A gente quebra o egoísmo da cultura, porque é cultura de morte. E a gente mantém a glória de Deus sobre tudo e sobre todos, porque a Bíblia não é debaixo de nenhuma cultura, ela está acima de todas, salgando e iluminando todas. É tão sério isso aqui, ó, comunhão, unidade. Não existe temor do Senhor na individualidade sozinha, fria, quando só eu temo. Sabe o que acontece com isso aqui? Ó? Isso tem a tendência de me deixar arrogante, de olhar na igreja e falar, não, só eu temo a Deus aqui, eu sou o único que temo. Isso aconteceu com Elias. Quando Elias fala, Senhor, ó, eu sou o único que sobrou. Jezabel matou todo mundo, só sobrou eu. Aí Deus fala, Elias, vai devagar que tem uma congregação grande ainda. 7.000. Né? Não é só você não. Lembra de Pedro? Senhor, vou perdoar o quê? 7 vezes, porque eu sou o cara? Ah, é número que tu quer? 70 vezes 7, tá bom para você? Toda vez que a gente tenta impressionar Deus porque é bom demais, Ele coloca a gente do lado. Pode observar. Toda vez que a gente acha que é muito bom, Ele bota alguém do lado. Toda vez que a gente acha que pode fazer alguma coisa extraordinária sozinho, Deus levanta alguém. É interessante isso. E geralmente, Deus vai chamar alguém que a gente não gosta. É samaritano da vida, é gente complicada, é o filho pródigo que volta quebrado. É um Deus que faz questão de dizer que não precisa de metidos arrogantes e enjoados. Precisa de Asafes, em crise, mas amando a Deus. Frágeis, mas amando a Deus. Cantando desafinado, mas cantando para a glória de Deus. No peito dos desafinados também nasce a adoração. Amém, irmãos? Sabe o que é interessante? Tem muita gente na igreja que, à medida que o tempo vai passando, a gente vai desenvolvendo uma espécie de, vamos dizer assim, de mesmice gospel, de costume da fé. Isso é normal da gente, a gente acostuma com isso. Então, assim, sem muito prestar atenção, você vai cantando por cantar, você vai ficando por ficar, e aí você chega no culto, está tão acostumado com isso, que geralmente, assim, do nada começa a observar. E nessa observação nascida do costume, pode surgir isso aqui, ó. Olhar para a vida do outro e comparar com a sua. O mal da comparacite, uma doença que atinge muita gente. E aí quando começa a comparar, vai, quer saber, irmão, por que esse irmão... Eu fiquei sabendo de uma igreja que chamaram o povo para aceitar Jesus, aí o cara veio para frente, e quando aceitou foi batizado do Espírito Santo, aquela coisa toda. E o irmão do lado falou, meu Deus do céu, eu estou aqui há 24 anos, nunca fui batizado, o cara chegou agora. E já foi, tipo, cortou minha fila, né? Dizem que a única fila que você está e que não se importa que alguém tome a sua frente é a fila da morte, né? Inclusive, meu lugar está vago, né? Se quiser ir, né? Quando a gente olha para isso aqui, ó, fica uma coisa esquisita, não fica? Um negócio estranho, a gente pensar, meu Deus, nós estamos na igreja, no louvor, desenvolvendo um trabalho, e de repente eu começo a olhar para a vida dos outros. E o que eu gosto de Asaf é que Asaf não mede palavras. Ele fala assim, ó, esses arrogantes, esses invejosos, esses ímpios. Depois ele vai falar, o problema sou eu, não são os outros. Quando a gente olha para os outros, a tendência é olhar para eles a partir de nós. Então fala, estou tudo pecador, estou arrebentado. Aí o Espírito vai quebrando a gente vai pensando, não, é comigo. Olha o apóstolo Paulo. Paulo chega um momento onde ele chega a encarar Pedro, frente a frente. Fala, eu também sou apóstolo. E bate pesado. E o Espírito vai dando umas quebradas nele. Sabe como ele vai terminar? Miserável homem que sou. Toda vez que a gente começar a se achar demais, Deus vai tirar a gente do foco e vai colocar alguém no lugar para mostrar para nós que Deus não precisa de guerreiros solitários, precisam de homens e mulheres na graça e na comunhão, temendo a Deus e caminhando para frente. Um bom futuro espera uma igreja unida. Amém? Terceiro, ele faz outra pergunta aí que é decisiva. Ó. Afinal, por que tanta tribulação? Essa é a pergunta que a gente vai levar para o resto da vida. Ser crente é perguntar. E a pergunta que a gente vai fazer é essa aqui, ó, por que a gente sofre tanto? Aliás, irmão, eu vou dizer uma coisa para você, se você nunca passou por uma luta muito séria, por um problema terrível, por um dia assim horrível, se prepare porque você vai passar. Até Jesus passou por isso. Eu não posso chegar aqui e dizer para você que a partir do momento que você aceitar Cristo é só vitória. Isso aí não é não, isso é uma espécie de espiritualidade drogada, promete, mas não cumpre. Esse negócio de é só vitória não funciona não. Até porque para se ter vitória você tem que no mínimo passar pela guerra, é ou não é? Não existe vitória por si. Se a vitória significa que você venceu, se você venceu, lutou, é ou não é? É tão sério isso, olha que interessante, ele coloca assim, ó, por que tanta tribulação? Ele põe 3 exemplos de tribulações que foram testes de fé, que foram uma espécie de treinamento para desenvolver algo muito forte. Ele põe José, a perseguição empreendida a Davi, o sofrimento de Cristo. José, tem uma coisa que é interessante de José,
E aqui é um indivíduo que tinha tudo para quando chegasse no Egito, falasse para Deus, assim, ou para o povo, o seguinte: a partir de agora mando eu, acabou, Deus me esqueceu quando me venderam lá atrás, perdi tudo. Só que quando José chega lá na frente, no final de todo o processo, que ele recebe os irmãos dele, a frase que ele diz é brilhante. Lá em Gênesis 45, ele diz assim, ó: para a conservação da vida, Deus me mandou na frente de vocês. Fantástico isso. Ele está dizendo assim: tudo que eu passei, tudo que me moeram, tudo que me arrebentaram, tudo que perdi, todas as coisas que aconteceram comigo, nesse ir e vir, quantas vezes eu vi a morte de perto, tudo isso era Deus. A coisa mais difícil da fé cristã hoje é você atribuir a Deus seus fracassos. Quando a gente atribui a Deus nossas vitórias é fácil, agora os fracassos é complicado. É quando você meter a cara no chão, a firma quebrar, a coisa dá errado, e você dizer assim, ó: para a glória de Deus eu estou passando por isso aqui. É Deus me moendo para extrair de mim o puro azeite da graça, para que amanhã eu me levante com santas feridas de Deus e possa dizer para o mundo: ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo, fui treinado por Deus, feito para a glória de Deus, posso passar pelo que passar, eu tenho raízes, pode descer chuva, tempestade, a minha casa está na rocha, a minha vida é escrita para a glória de Deus, meu futuro está garantido, eu tenho um Pai. O cristão consegue fazer. É uma loucura do ponto de vista sociológico, por exemplo. A Assembleia de Deus é uma igreja dos poucos, talvez raros, movimentos sociais que começam no Nordeste, numa época de crise da borracha, alavanca o mundo inteiro, começa com gente pequena, com gente simples, analfabeta, e vira uma igreja monstruosa de 100 anos de história. Só a graça de Deus consegue fazer isso. Só a graça de Deus consegue pegar um crente que está desempregado, complicado, em crise, com o país em crise, ele está feliz. Você já foi visitar alguém no hospital e voltou de lá mais crente do que a pessoa no leito? Não dá vontade de falar: vamos trocar, levanta daí que eu vou ficar aí que eu estou precisando, né? Da unção que está no... A igreja tem a incrível capacidade de achar pérolas onde ninguém vê nada. Porque a graça de Deus consegue projetar isso nos olhos. Muda o olhar. Olha o que Asaf diz. Ele vai falando dos ímpios, vai falando das invejas, vai falando da arrogância, vai falando da violência, fala um monte de coisa. Aí tem uma frase que para mim é extraordinária, o versículo 17, ele diz: até que entrei na casa de Deus e mudei o foco. Olha que tremendo. Enquanto você está olhando para fora, o olhar seu está na janela da vida, observando o que acontece com a vida dos outros, enquanto tem olhar de shopping, só passeando, procurando referências no mundo, tudo é ruim, tudo é complicado, tem violência, tem crise. É o que acontece se você ficar hoje. Você quer ver? Não vai fazer isso não, mas se você pegar essa semana, começa amanhã, de segunda até sexta, e ficar só lendo o jornal e assistindo da Atena, misericórdia, irmão. No próximo domingo você chega aqui apavorado, destruído, oprimido, precisando de libertação. É ou não é? Profundamente asafiano. Até o versículo 16. Graças a Deus que a gente já está no 17. Entrei no templo do Senhor. A gente está aqui, ó. Entrei no templo, chega no templo, Deus muda o foco, muda a visão, e aqui a gente sabe que Deus tem seus caminhos na tormenta, que Deus sabe lidar com o crente em crise, e que a aparente manifestação, poder e sucesso dos ímpios dura pouco. Olha o que Asaf diz: é como um sonho, que de manhã você acorda e a coisa acaba. John Stott diz, olha que tremendo, John Stott foi um dos maiores teólogos da história da igreja, ele diz que o sucesso do ímpio dura pouco, daí vem a palavra efêmero, vem de grego remera, dia, dura só um dia, dura um pouquinho. É mais ou menos o seguinte, ele diz assim, ó, quando você for fazer algum movimento, alguma coisa, esperando o retorno, o aplauso ou sucesso, por exemplo, você vai cantar aqui ou pregar aqui, esperando que as pessoas reconheçam, que tenha sucesso. Se esse for o seu objetivo e as pessoas reconhecerem, você tem que tirar foto do momento, filmar o momento e guardar, porque isso é todo o seu galardão, vai terminar aí. Nunca mais você vai ter nada do retorno desse momento, porque esse momento se realizou e se anulou ali, acaba lá. Mas tudo que você faz para a glória de Deus, pode não ter aplauso aqui, não ter reconhecimento aqui, mas ele tem uma eternidade inteira de reconhecimento e de presença de um Deus que nunca falha, que não mente e que é fiel. Vale a pena investir todas as suas forças na casa de Deus, na glória de Deus, na obra de Deus. Se eu fosse resumir tudo isso aqui numa frase só, é que todo o bom futuro do crente está em permanecer fiel. Se ele permanece fiel, ele tem um futuro garantido. Se ele permanece fiel, ele tem um futuro de bênção. Billy Graham tem uma frase famosa, ele diz: eu não sei o que o futuro encerra, mas eu sei quem encerra o futuro.
É Deus. Ele está em tudo, está em todas. É simples isso. Quando a gente entende essa verdade aqui, ó, Jesus, por exemplo, passa por sofrimentos incríveis, Davi também. Eu gosto de Davi pelo seguinte, Davi é ungido rei, e pela mão do próprio Deus, trabalhando todos os processos, mas depois que ele sai da unção, ele não vai lá, e chega ele podia chegar no trono de Saul e falar, sai daí, endemoniado, que o trono é meu, eu acabei de ser ungido, Samuel está lá em casa. Mas não, ele continua normal, na clandestinidade, é ungido, mas é clandestino, fica sendo caçado para ser assassinado, uma série de coisas. No tempo e nos projetos de Deus, ele assume um trono. E fica a eternidade nesse trono, até hoje é conhecido como o rei Davi. Jesus passa pelo que passa, sofre que só misericórdia, para garantir para nós a vitória aqui hoje. Portanto, irmãos, a palavra para nós aqui, ao longo desse mês inteiro, sabe qual deve ser? Gratidão. É agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela bênção que você é enquanto gente, agradecer a Deus até pelas crises que você passa, porque nessas crises você pode voltar para o templo, e quando chega no templo, encara a Deus, muda o foco e é salvo pela bênção e pela graça de Deus, do temor do Senhor. Amém? Fica de pé, por favor. Não é fácil quando a gente encontra adversidades, problemas, crises. Todo mundo tem isso. Todo mundo passa por isso. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, ó. Fuja de todo e qualquer pregador, pastor, cantor, que fica alardeando vitória sempre. Ninguém tem vitória todo dia. Fuja de todo mundo que nunca precisou de um abraço. Fuja de igreja de X-Men, todo mundo super-homem, Mulher Maravilha. Fuja de gente que tem sempre uma certeza. A Bíblia diz que quando Jesus se apareceu aos 11, lá em Mateus 28, o texto diz, eles o adoraram, vírgula, mas alguns duvidaram. A fé cristã é sempre essa mescla de certeza e dúvida. Na igreja você sempre vai achar gente que tem uma vitória para contar e gente que está passando o pior momento da vida. E os dois estão aqui porque aqui é o lugar certo. É lugar de testemunho e de encorajamento. É lugar de vitória e lugar de bênção no processo. Aqui é o lugar. Amém? Que a nossa fé seja uma fé lúcida, racional, percebida, sentida. Que sabe que nem todo mundo aqui está bombando. Mas aquele que está lá embaixo pode receber no meu abraço a força necessária para prosseguir. Que Deus use você para ser um encorajamento dos fracos. Eu li esses dias uma coisa que mexeu demais comigo. Um pastor escreveu que a igreja é um exército de Deus. É ou não é? E ele fez uma pergunta tremenda. Qual é a marcha desse exército? Ele disse, esse exército é o único exército do mundo que não marcha veloz. Porque a marcha desse exército é sempre a marcha dos mais fracos. É o único exército que vai atrasando o passo para os mais fracos não ficarem para trás. Porque não interessa chegar todo mundo primeiro, interessa chegar juntos. Vai ter gente que vai cair no processo, mas a gente vai lá para levantar. Vai ter gente que vai precisar ser carregado, mas a gente vai carregar. Só há um bom futuro para nós, se esse bom futuro for de nós todos. É por isso que a oração do Pai Nosso começa no plural. Pai Nosso, não é meu, é nosso. Amém? Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa manhã de ressurreição, Senhor. Obrigado, Deus, por essa manhã onde a gente pode pensar no bom futuro que vem pela frente aí, porque sabemos que o Senhor está conosco e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que temem ao Senhor. Por favor, Pai, livra-nos de sermos uma igreja dos arrogantes, dos invejosos, uma igreja que sofre do mal de Asaf, uma igreja que não consegue projetar, Senhor, a Tua glória nas pessoas. Que sejamos uma igreja de comunhão, de companheirismo, de amigos e irmãos, de gente que anda na vida com fé junto e por isso se entende na mesma fé e se compreende, daí chama de irmão. Obrigado, Senhor, porque se não fosse a Tua graça, ninguém estaria de pé mais uma manhã. Nós só estamos aqui, Senhor, porque a Tua graça nos atingiu, porque a Tua graça nos alcançou e porque no Senhor nós podemos começar de novo. Obrigado, Deus, porque o Senhor pagou a conta toda.
E agora todo mundo aqui é livre para te adorar. É livre para celebrar o teu nome, Senhor. É livre para dizer ao mundo que não importam as circunstâncias, o Senhor é o Deus de toda a terra, de todo instante. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor.